uma das grandes questões que podemos encontrar na história da religiosidade e dos poderes que desafiam as leis da natureza é, sem dúvida alguma, a levitação. Há bastantes registros nas tradições históricas, literárias e religiosas dos povos, não tanto no Egito, mas já na época da Grécia e da Índia, que nos mostram casos de levitação, de passagem de um local para o outro em grande velocidade ou quase instantânea. E são conhecidos as menções que são feitas por alguns biógrafos, quase agiógrafos, de Apolos Tiana, de Abaris, um xamã que teria sido um mestre de Pitágoras, ou mesmo de Pitágoras, mas é sobretudo na tradição indiana que nós encontramos mais afirmar e sistematizar, mesmo em termos de ser considerado um poder psíquico, siddhi, do ser humano, anima, pelo qual o ser se consegue tornar sem peso e se elevar. É em Patanjali, nos seus Yoga Sutras, que encontramos uma descrição dos poderes psíquicos e que é acompanhada também de outras capacidades, tal como se tornar muito pesada, tornar-se invisível, tornar-se minúscula, expandir-se. Tomadas à letra, justificariam casos de completa supressão das leis da gravidade e do peso, pelo que creio que devemos ser mais circunspectos e considerá-las que são psíquicas, que são estados de consciência pelo qual nós sentimos em relação ao corpo ou em relação a um corpo subtil, à alma. Esta é a minha percepção, é mesmo a minha experiência já em jovem, em criança, de sentir o corpo a tornar-se ora muito leve, ora muito pesado, ou o seu eixo vertical desviar-se lateralmente, ou ainda sentir o corpo a expandir-se bastante. Contudo, as descrições de alguns soi-disant antropólogos ou viajantes ingleses e franceses na Índia, nomeadamente Jacob Liu, narra ter assistido ao famoso truque do faquir de se elevar nos céus através de uma corda e ficar no alto. A expressão truque refere que na maior parte das pessoas não se acredita bastante nisso, mas na Índia, de tanta crença no divino, no sagrado, no extraordinário, no espetacular, no miraculoso, nós encontramos ainda hoje alguns gurus que
tomam à letra tais capacidades iógicas e tentam que os seus alunos, os seus discípulos, os seus celas pratiquem e recebam, por influxo da benção do Guru, essa capacidade da levitação. E vemos então até em vídeos no YouTube alguns a darem grandes saltos. Sem dúvida um truque psicofisiológico, mas que de forma alguma se trata de uma levitação. Se vários antropólogos em várias zonas do mundo, em especial em povos mais em contato com a natureza e com menos desenvolvimento da mente racional, se encontram muitos casos de crenças, ora legendários, ora quase divinos, ora primordiais, de seres que conseguiam dar saltos, ascender aos céus, ou sobretudo subir para cima das árvores. Algo que seria frequente nos xamanes ou nos feiticeiros e feiticeiras. É, sem dúvida alguma, no cristianismo que nós vamos encontrar mais casos de levitação. Esses casos já tinham algumas histórias no Antigo Testamento do povo hebreu e também na própria vida de Jesus, nomeadamente quando Jesus e Pedro levitam ou caminham sob a água, que é um pouco diferente, mas é muito próximo, ou quando Jesus é levado até aos pináculos de uma montanha por Satanás para ser tentado, ou quando São Pedro é arrebatado de uma prisão. Será, contudo, o ponto também central desta capacidade a assunção ou a ressurreição de Jesus, algo que já se teria passado com Moisés e com Elias, que teriam sido arrebatados para o céu em corpo, e de Jesus e de Maria também consta a tradição, uma forma de materialização clara de uma assunção apenas da alma e não do corpo em qualquer um destes seres nomeados para os mundos espirituais. Maomé acabou também por fazer a sua ascensão física, o Mirage, e há de facto uma materialização de dados que relevam sobretudo ou exclusivamente de um corpo espiritual que se pode tornar independente do corpo físico e que se torna naturalmente à hora da morte, com a separação do corpo em relação à alma e espírito, que partem para os mundos subtis ou espirituais. Contudo, o desenvolvimento grande que a levitação vai assumir, vai surgir de uma outra forma e ligada mais a seres dotados de uma graça divina, pela sua santidade, pela sua ascenso, pelo seu fervor, pelo seu amor, pela sua caridade ou compaixão. Determinados santos, e foram muitos ao longo dos séculos, a quem foi atribuído por relatos, na maior parte dos casos não fiáveis, essa capacidade de se elevarem ou uns centímetros ou uns metros, ou de se transportarem instantaneamente e serem vistos até em desdobramento, caso do nosso Santo António. O nosso santo
São Pedro de Alcântara, espanhol, mas a viver na Rábida há muitos anos, é também dos que foi visto por vários frades e pessoas em levitação ou ir parar acima de árvores. Uma abordagem mais bem feita, mais científica, mais minuciosa de todas estas descrições e revelações obriga a um trabalho grande de consulta das vidas, das geografias dos santos, pois muitas dos anais bolandistas que recolheram muitos desses milagres não são de confiar, encontrando-se verdadeiramente dados mais fiáveis, aqueles que foram feitos nos casos de obrigatoriedade de investigação decretada pela Igreja ou pelo Papa, em função de saber se era verdade ou mentira, e de qual resultaram deposições, por vezes ainda em vida do próprio santo. Caso de São José do Carcopino, sem dúvida, aquele que mais sinais, ou mais manifestações desta capacidade deixou acontecer perante os olhares de fiéis ou outros sacerdotes, ou mesmo médicos e indivíduos com conhecimento científico e que não facilmente trairiam a sua consciência. Um trabalho valioso neste sentido e que é provavelmente um dos melhores é o de Olivier Leroy, que publicou uma obra chamada La Lévitation e que, com o subtítulo Contribution historique et critique à l'étude du merveilleux, e que faz isto no final dos anos 20, em França, nas edições de Cerf, uma obra bastante valiosa que, nas suas cerca de 400 páginas, passa em análise os casos de levitação, estuda com um certo rigor a possibilidade de serem ou não reais e, depois de uma contextualização e introdução noutros povos, estabelece também comparações com outro aspecto mais moderno em que se constatou ou se atribuiu a alguns tipos de levitação. Levitação que ele compara à dos santos ou bem-aventurados ou beatos e beatas católicos, e a percentagem é contudo maior nos homens do que nas mulheres, segundo as suas contabilidades, e será de destacar que as levitações atribuídas aos padres católicos e protestantes não há, são claramente resultados destas de fervor de uma graça divina e dependente de uma personalidade que está, de certa forma, elevada, subtilizada, e que muitas vezes, ou algumas vezes, nem se apercebe do que está a acontecer, ou desvaloriza, enquanto que, no caso do século XIX, das várias experiências com alguns médiuns que levitavam, em geral, na posição horizontal e apenas uns centímetros, não são acompanhadas. Não há neles, de facto, um aspecto de fervor ou de graça divina. E é possível estabelecer
diferenças claras entre um caso e outro, nomeadamente alguns fenómenos que acompanham esta levitação, como a luminosidade que os seres adquirem e a leveza ou ligeireza, capacidade de se moverem para aqui ou para lá. Isso não se verifica no caso dos médiuns, e sabemos que também houve muita fraude e não é absolutamente certo que esses casos possam ser confiáveis. Embora tenha havido vários cientistas na época que, pelo menos em certas fases da vida, acreditaram piamente, caso de Flammarion, ou Crookes, ou Richer, ainda que mais tarde alguns deles tenham posto em causa. Fazer, portanto, uma teoria a partir, basicamente, destes três casos principais, quando nos tempos atuais, em termos científicos, não observamos ninguém a prestar-se a fazê-los em laboratório ou com uma observação científica rigorosa, leva-nos a admitir, para não considerarmos que esses santos ou essas testemunhas mais autênticas, mais sérias, fizeram que estariam a mentir, a admitir duas hipóteses. Uma hipótese é a intervenção divina. A divindade, ou o mundo divino e espiritual, pode gerar os milagres, pode fazer com que determinada pessoa ou determinado acontecimento escape ao domínio das leis que obrigam os seres e as coisas no sistema solar, nomeadamente a gravidade. Isso acontecerá mais quando tal não está a ser visto por muita gente ou se passa para poucas pessoas e que são também religiosas e devotas, sendo, portanto, como uma graça que é dada por momentos a alguns seres. Uma segunda hipótese, que também faz muito sentido, é considerar que esses santos, por determinado tipo de despertar psicoenergético e espiritual, eram capazes de fazer com que uma energia subtil e invisível actuasse sobre o corpo físico e provocasse, seja os saltos, seja sobretudo o elevar mesmo o corpo. Não é absolutamente de negar essa capacidade de haver uma energia, seja a que é na Índia considerada o Kundalini, a que existe na coluna vertebral, como energia nervosa e energia de vida e de energia de consciência, que ela se possa elevar dentro da coluna vertebral e provocar esses saltos, esses movimentos energéticos que a certos outros níveis poderão ser mais físicos e mais internos, tais como calores, fomes, desejos sexuais, estados de grande amor e de delíquio, ou grande capacidade de falar, ou mesmo de clarividência.
Esta possibilidade não é de desprezar, tanto mais que foi trabalhada e acreditada por vários yogis e tradição espiritual indiana, nomeadamente em Patanjali, e teremos uma terceira hipótese, que é a que, em certos casos das tradições africanas e asiáticas, mais xamânicas, mais de povos menos civilizados ocidentalmente, a ação de espíritos, e que se vai concretizar bastante no século XIX e XX, quando dessas experiências mediúnicas em que se considerou que era mais a ação do espírito que tomava conta do corpo do médium e que o subtraía à ação da gravidade. Esta possibilidade de haver uma interação entre o mundo visível e invisível, que não foi tão defendida nem aprovada pela Igreja, ainda que admitisse que alguns santos pudessem intervir dentro do corpo místico da Igreja, nas nossas orações, mas este tipo de interação física, onde, por exemplo, os espíritas que se reuniam à volta das mesas de pé de galo e que a mesa se levantava, justificam-se, ora, por uma ação energética exterior que possa vir de espíritos, e há que distinguir também claramente que podem ser espíritos humanos, tal como ainda há os espíritos celestiais, mas também podem ser entidades subtis, estilo elementais, seres que não têm uma individualidade, um espírito como ao ser humano, mas são mais espíritos da natureza, ou espíritos dos elementos, e que podem agir no ser humano ou no mundo da magia, e sabemos como a magia cultivou muito esses espíritos que Paracelso, Agripa e outros consideraram estarem ligados ora com os planetas, ora com os elementos da natureza, ora com os espíritos ditos infernais, comparados com os celestiais ou angélicos, e que poderiam intervir. Existe, portanto, estas possibilidades, e não é fácil discernirmos dos poucos casos em que terá existido mesmo levitação, e eu acredito pessoalmente que é possível. Não é fácil discernir o que é que se passou, mas em geral podemos admitir mais que será uma intervenção do mundo espiritual, o mundo espiritual ligado com a divindade e, portanto, a própria divindade, de certa forma, no caso de santos e de seres mais evoluídos ou mais fervorosos nas suas entradas em êxtase e com capacidades psicofisiológicas que permitiam isso. E também podemos admitir que há uma contraparte também do próprio ser humano ter dentro de si essa força interior que pode cumprir o que foi dito
de Jesus ter dito: a fé, se tiveres fé, realmente tirás esta montanha para se desviar daqui para lá. Algo que certamente deve ser interpretado, não coisificando, como diria o nosso mestre Leonardo de Coimbra, um homem que tentou também conhecer as ciências ocultas, e quando um dos seus discípulos acabara de morrer repentinamente, tentou, com alguns amigos, como contou Santana Dionísio, com quem como eu vivi, tentaram atraí-lo de novo à vida e fazê-lo ressuscitar. Ora, haverá seres que, com uma tamanha fé, poderão pôr em ação forças subtis, forças sagradas e divinas, e acontecer. Certamente, contudo, o mais importante é que a nossa consciência se consiga elevar no plano físico e material, e tão manipulado pelas narrativas oficiais e pela inundação aterrorizadora dos noticiários, e atingir estágios de unificação, de unidade com o Espírito, com a divindade, com a beleza da natureza e o do cosmos, e poder assim expandir a sua consciência e senti-la, de facto, como não presa, não limitada nem ao corpo, nem ao cérebro. E acho que, de facto, será esta a grande lição. Os seres devem diminuir, nas suas práticas meditativas e de oração, a sua identificação ao corpo e à mente racional e limitada, no fundo ao hemisfério esquerdo também, e conseguirem ter uma comunhão maior com a consciência primordial, com a divindade transcendente e também imanente. E essa entrada para o íntimo do coração e para descobrir as dimensões interiores, onde é possível então sentirmos e vermos acontecerem esse tipo de fenómenos de transposição da consciência para grandes distâncias, ou visão, ou que se passe isso também nos próprios sonhos, que algumas vezes serão ecos de experiências desse corpo subtil, ou então, pelo menos, de uma consciência não tão limitada pelo corpo físico e pela horizontalidade e a materialidade que cada vez mais poderosa se vai tornando, no sentido de identificar a grande massa apenas como corpo, com um corpo animal ou máquina, ou já com implantações de inteligência artificial, e cada vez mais despido da sua individualidade espiritual, da sua origem divina e da necessidade da nossa religação interior e sentida com a divindade, algo fundamental para quando morrermos e nos desprendermos do corpo, não ficarmos presos ao túmulo, ou presos a uma ignorância e uma inconsciência e uma sonolência, mas como seres em corpos espirituais, saibamos levitar e levar-nos para os mundos espirituais, os mais luminosos possíveis que mereçamos, e onde conviveremos com os seres que estão ligados connosco familiarmente, ou na tal comunhão dos santos e das santas, o corpo místico, a comunhão da anima mundi e toda a tradição da filosofia perennis que nos liga. Posso este breve trabalho de aproximação ao mistério da levitação, que brevemente terei de escrever sobre ele um pouco, inspirar alguns seres e aumentar em nós a nossa aspiração, a tal força de êxtase, a tal força de elevação e unificação.